Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim o texto sagrado. Ele fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Na verdade, neste texto, ele relata dois milagres. Começa com a ressurreição da filha de Jairo, continua, depois tem o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue, e depois dá continuação no primeiro milagre, que é a ressurreição da filha de Jairo. Nós vamos ler o texto que diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curado e que viva. Jesus foi com ele. Está aí a leitura do texto sagrado. O texto é bastante longo porque ele relata dois milagres de Jesus. Assim que Jesus ele chegou ali na região oeste do Mar da Galileia, Jesus estava na região de Gadara e ele atravessou o Mar da Galileia, voltou novamente ali para a região de Cafarnaum, na região oeste do Mar da Galileia, e quando ele voltou, quando ele chegou, uma grande multidão já estava esperando Jesus. E assim que ele desceu do barco, uma grande multidão foi ao seu encontro e todos ficaram ao seu redor, a ponto de comprimi-lo. E naquele momento ali em que Jesus chega, com certeza Jairo também estava aguardando a chegada de Jesus, porque assim que a multidão aglomerou e começou a comprimir Jesus, veio também Jairo. Jairo, ele era um principal da sinagoga, ele era aquele que tomava conta, aquele que era o líder, aquele que era inclusive diz aqui que ele era o dirigente. Mateus, ele também fala a respeito destes dois milagres, só que Mateus, ele fala de uma forma bem sintética, Marcos, ele dá mais detalhes, e Lucas também fala a respeito destes dois milagres, cada um focando um ponto. E Mateus diz que ele era o dirigente da sinagoga, o Jairo, e ele não mediu as consequências, até porque os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Na verdade, eles não gostavam da popularidade de Jesus, dos milagres que ele fazia, dele ser uma pessoa que ajudava os seus, principalmente os judeus, e os fariseus não gostavam disso. Então na verdade, eles tinham uma inveja de Jesus. E o fato é que quando das pessoas que pertenciam à religião judaica, os fariseus procuravam Jesus, automaticamente eles seriam disciplinados com relação a isso. Mas Jairo, ele não mediu as consequências. Ele não importou para isso. O fato é que ele tinha uma única filha. E esta filha, ela tinha 12 anos. Se você ler o texto nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um vai dar detalhes, e nenhum desses evangelhos, você vai ver que a menina era filha única
e que ela tinha 12 anos. E quando Jairo saiu de casa, tudo indica que a filha dele ainda estava viva. Ele foi procurar por Jesus no intuito de alcançar uma bênção, no intuito de que Jesus viesse e coloque. Ele diz aqui: Senhor, vá até minha casa, põe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Ela não tinha morrido ainda. Quando Jairo ele chegou até Jesus, colocou-se de joelhos, implorando. Eu entendo a posição e o desespero de Jairo. Ele tinha uma única filha. A filha que ele amava, uma adolescente. Isso causava grande tristeza no seu coração. A doença que estava consumindo a sua filha, a sua única filhinha, ele estava em desespero. Por isso, ele foi até Jesus. No momento de maior desespero, em que ele, com certeza, ele viu que o quadro da sua filha era irreversível. Talvez ele tivesse procurado os médicos, mas os médicos a desenganaram. A última coisa que ele fez foi procurar Jesus. Talvez ele procurou todos os recursos, mas não conseguiu. E prova tanto que, à beira da morte, quase morrendo, ele foi procurar Jesus. Ele diz aqui, vem por favor. Ele pede por favor. E pede insistentemente. Marcos diz isso no seu evangelho. Impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Ela está à beira da morte. O interessante é que no versículo 24, Jesus foi com ele. E uma grande multidão também o seguia. E aqui, a partir do versículo 24 até o versículo 34 do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, aí relata a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, começa o milagre, ele é interrompido com o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue. Impressionante também que a mulher do fluxo de sangue, ela padecia dessa doença havia 12 anos. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Detalhe a mulher do fluxo de sangue era desvalida, não tinha ninguém por ela. E o Jairo, ele era o dirigente da sinagoga. 2 pontos interessantes aqui nesses 2 milagres. Mas vamos meditar hoje justamente no milagre aqui da ressurreição da filha de Jairo. Então, quando Jesus ali, aconteceu o milagre da mulher, e com certeza Jesus teve que parar ali para dar atenção àquela mulher, para conversar com aquela mulher após o milagre. E isso atrasou Jesus de ir em direção à casa de Jairo, que era Cafarnaum. E quando eles estavam ali, vieram alguém da casa de Jairo e disse para Jairo: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Deixa o mestre tranquilo, porque a sua filha já morreu. Inclusive, já foi contratado os pranteadores ou as carpideiras, já foi contratado os flautistas. Se você ler Mateus, quando Jesus chega na casa, os flautistas e os pranteadores já estavam lá. Então, até porque naquela época era costume, assim que a pessoa morria, imediatamente eles providenciavam o seu funeral. Eles já tinham contratado as carpideiras e os flautistas, ou os pranteadores. E naquele momento em que aquelas pessoas chegam até Jairo e diz: a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. E nesse texto sagrado aqui, Jesus faz 3 declarações que eu acho a coisa mais importante, a coisa mais linda. Jesus, ele é impressionante, ele nos surpreende naquilo que ele faz. A primeira declaração que Jesus faz, ele lança uma palavra de fé para Jairo. Jairo ouviu uma declaração, uma palavra desanimadora.
a sua filha morreu. Acabou, Jairo. Mas Jesus, ele lança, após ter sido lançado uma palavra desanimadora, Jesus lança uma palavra de fé. Está no versículo 36, que diz assim: não fazendo caso do que eles disseram. O que Jesus nem deu atenção no que eles disseram. A sua filha morreu. Jesus, tranquilo, não estou nem importando com isso que vocês disseram, que ela está morta. Está dizendo aqui, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ele não deu a mínima atenção. Eu até imagino Jesus virando o rosto para o outro lado, não quero nem saber. E ele disse para o dirigente da sinagoga: não tenha medo, Jairo, não dê atenção para esse povo, não dê ouvidos ao que esse povo está dizendo, Jairo. Não tenha medo, Jairo, tão somente creia. Palavra de fé. Jesus deu uma palavra de fé naquele momento para Jairo. Jairo, não tenha medo, não dê ouvidos a essas pessoas que lançam uma palavra desanimadora, que o seu caso já está perdido, que você já perdeu tudo, que o seu problema, a sua enfermidade não tem mais solução. Esquece isso, Jairo. Não tenha medo, tão somente creia. E naquele momento Jesus tomou uma atitude. Ele diz no verso 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Como sempre, Jesus sempre tinha os seus preferidos. No meio dos 70, ele tinha 12, e no meio dos 12, ele tinha Pedro, Tiago e João. E se nós formos mais um pouquinho, chegaremos à conclusão que ele ainda tinha um mais querido ainda, que era João, o apóstolo do amor. Aquele que reclinou no peito de Jesus na última ceia. E quando eles chegaram na casa do dirigente da sinagoga, estava um alvoroço. Eu imagino a cena: os flautistas tocando, as carpideiras chorando, porque as carpideiras eram planteadores ou planteadoras profissionais contratadas para uma cerimônia fúnebre. Então elas ficavam ali chorando num ato de tristeza. Mas creio que tudo isso não passava de um fingimento para ganhar algum dinheiro. Veja bem, o texto de Marcos justifica que era puro fingimento esse choro, todo este ato, todo esse alvoroço. Quando Jesus ele chega na casa, ele contempla todo aquele choro e lamento e diz que em alta voz. Então Jesus disse: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? Para que tudo isso aí? Para que isso? Não estou entendendo nada. Para que tudo isso aí? A criança não está morta. Ela está dormindo. Ela dorme. Diz aqui no versículo 40 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que as mesmas pessoas que estavam chorando foram contratadas, as carpideiras, para chorar. Essas mesmas pessoas começaram a rir imediatamente. Porque Lucas registra isso. Lucas registra no versículo 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. A mesma multidão que estava chorando, quando Jesus fala isso, zombam dele, zombando dele, rindo, dizendo, ele está dizendo que ela está dormindo, ela está morta. Mas o que eu aprendo com isso aqui de Jesus é o seguinte: para Jesus, ninguém morreu. Para Jesus, todos estão dormindo. Porque com a palavra de Jesus, ele chama à existência algo que não existe. Com a palavra, ele chama à existência alguém que já morreu. Ele levanta dentre os mortos, como ele fez com Lázaro. 4 dias, ele chamou para fora e ele saiu. E logo que Jesus entrou ali, olha, calma, todo mundo para com esse barulho, com esse alvoroço, cessem as músicas.
e pediu que todos saíssem daquele lugar, daquele recinto, e ficaram somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe daquela menina. Eles foram para o local onde estava a menina de 12 anos. E quando lá chegaram, o que Jesus disse? Jesus toma aquela criança pela mão e diz uma palavra em aramaico, Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Deixou atônito quem? Jairo, a sua esposa, e os 3 discípulos. Naquele momento, ali, e detalhe o seguinte, que as 3 declarações de Jesus, a primeira declaração foi a palavra de fé, a segunda palavra de esperança, quando ele disse, ela não está morta, ela dorme. Olha, Jairo, não precisa se preocupar não, esta menina, ela não está morta, ela dorme. Palavra de esperança. E a última palavra é a palavra de poder. Jesus lançou uma palavra de poder. Ele diz, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Então foi a última palavra que Jesus deu, foi uma palavra de poder. Quando ele deu uma palavra de poder, imediatamente aquela menina levantou-se, ela foi ressuscitada. Então veja bem as três declarações de Jesus. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder. E naquele momento ali, Jesus venceu novamente a morte. Para o ser humano, para nós, seres humanos, a morte é um poder fortíssimo. Ele é invencível, que ninguém pode escapar. Abate sobre esse poder, ele vem sobre todas as pessoas, pobres, ricos, feios, bonitos, não importa a sua raça, a sua cor, a condição social. A morte, ela vem e ela abate a todos. Mas quando Jesus chega, ele dá a vida, porque Jesus, ele é o autor da vida. Ele faz levantar o homem do pó, porque ele é Deus. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.